Boa tarde a todos. Teremos hoje o prazer de ouvir a professora doutora Sônia Neto Salomão, mas antes de falar da palestra e apresentá-la, eu já aproveito para anunciar os nossos próximos eventos. Na nossa série do ciclo de terça-feira, o ciclo atual se chama Os Poetas da Canção. Nós teremos no dia 15, terça-feira, às 16 horas, Cartola, a imagem na história. Coordenação do acadêmico Geraldo Carneiro e como conferencistas Lírio Ferreira, que produziu um filme sobre Cartola, e Hilton Lacerda, uma participação online. Na quinta que vem, neste mesmo local, neste mesmo horário, Quinta é Cultura, teremos a palestra Duas Faces da Mesma Moeda, o sexo e o sonho na obra de Aloísio Azevedo, com coordenação do acadêmico Godofredo de Oliveira Neto, e a palestrante será a professora Ângela Maria Dias. Hoje, Sônia Neto Salomão vai nos apresentar a palestra Machado de Assis entre temas identitários e recepção internacional. Sônia Neto Salomão é professora catedrática sênior de Língua, Linguística e Tradução Portuguesa e Brasileira na Sapienza, Universidade de Roma. É doutora em Teoria da Literatura pelo FRJ, com pós-doutorado em Filologia e História Literária pela Sapienza. Constam dos seus 200 títulos, trabalhos de tradução, trabalhos linguísticos, de teoria literária e de crítica. Fundou a primeira cátedra de Língua, Linguística e Tradução Portuguesa e Brasileira na Itália, é pesquisadora sênior e ex-diretora da Cátedra Vieira do Instituto Camões, sócia honorária e ex-presidente da Associação Italiana de Estudos Portugueses e Brasileiros, sócia da Academia Romana de Filologia, da Fundação Sapienza e do Pen Club do Brasil, entre outros, desenvolvendo grande atividade de intercâmbio internacional, inclusive como conferencista. Para a palestra na ABL, temas correlatos, destacamos os volumes Machado de Assis, Dal Morro do Livramento alla Città delle Lettere, terceira edição em 2014. Machado de Assis e o Cânone Ocidental, segunda edição de 2019. Prêmio Jabuti de Teoria e Crítica Literária. E, em tradução italiana, Machado de Assis e il Cânone Occidentale, Poética, Contexto e Fortuna. Prêmio Literário Roma Internacional Pegasus, 2024. Finalmente, o recém-editado Machado de Assis, A Complexidade de um Clássico, também de 2024. Entre outras distinções, recebeu do governo brasileiro a medalha Rio Branco na carreira no grau de comendadora, pelo mérito de seus trabalhos e pela promoção cultural da língua portuguesa e da cultura brasileira no Brasil e no exterior. Ouçamos, portanto, Sônia Neto Salomão. Boa tarde a todos, a todas. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer a presença hoje aqui, Academia Brasileira de Letras, na pessoa do acadêmico Antônio Carlos Sequim, organizador dessa sessão, e do acadêmico Antônio Torres, também organização dessa sessão de quinta-feira nesta casa. Eu passo diretamente, então, à minha conferência de hoje, indo ao século XIX e começando com uma anedota contada por Olavo Bilac,
amigo mais moço de Eça de Queiroz, que resume bem um dos aspectos da questão que nos mobiliza hoje. Segundo Olavo Bilac, nas noites de inverno de 1890, havia com frequência reunião de brasileiros na casa do autor português em Paris, com o nome de Machado de Assis sempre presente. Machado era uma preocupação de Eça, diz Bilac. Cito: Eça admirava-o vivamente, mas não podia compreender certos aspectos da sua figura de homem e de escritor. E, para satisfazer a curiosidade, multiplicava as perguntas que, às vezes, nos deixavam embaraçados. É que algumas dessas perguntas eram irrespondíveis. Nem Domício da Gama, nem os dois Prados, Paulo e Eduardo, nem eu, podíamos, por exemplo, dizer ao grande escritor de Os Maias o que o autor das Memórias Póstumas de Brás Cubas pensava da proclamação da República, da questão financeira, do problema da unidade ou pluralidade das emissões bancárias, da agitação revolucionária do Rio Grande do Sul e das tendências nativistas da nova política brasileira. E a esta interrogação, que pensa sobre isso Machado? Só podíamos replicar: o Machado não pensa nada sobre isso. O Machado escreve romances e contos. Literariamente, conclui Bilac, a admiração de Eça pelo nosso amado mestre era intensa. A anedota ajuda a entender por que Machado de Assis ainda era visto até pouco tempo atrás como um ótimo escritor, mas absenteísta. Efetivamente, Machado não era um ativista e nem tampouco se engajou em movimentos coletivos ou em polêmicas públicas, como seu contemporâneo de Alem-Mar, da chamada geração de 70. Porém, sobre os temas citados acima e outros mais, deixou depoimentos muito fortes e indiscutíveis ao longo de todo o seu percurso, quando ainda era muito jovem e depois de consagrado. Lembro que Machado fez, né, desde jovem, todo o levantamento das discussões do Senado, que ele foi um jornalista que fez crítica teatral, portanto, comentou peças abolicionistas, a Mãe, Demônio Familiar do Alencar, e quando ele não gostava das peças, ele sempre dava um jeito de elogiar o tema, não é? O assunto, além de ter deixado inúmeras crônicas sobre, efetivamente, inúmeros assuntos. Exemplo disso é a crônica de 31 de janeiro de 1897 da Gazeta de Notícias, 5 anos antes da saída de Os Sertões de Euclides da Cunha e diante de uma opinião pública completamente desinformada sobre o que seria um dos maiores massacres da história da República Brasileira. Argumentava ele: os direitos da imaginação e da poesia hão de sempre achar inimigo uma sociedade industrial e burguesa. Em nome deles, protesto contra a perseguição que se está fazendo à gente de Antônio Conselheiro. Contam-se muitas anedotas. Disse que o chefe manda matar gente e ainda agora fez assassinar famílias numerosas porque um não queria acompanhar. É uma repetição do crê ou morre. Mas a vocação de Maomé era conhecida. De Antônio Conselheiro, ignoramos se teve alguma entrevista com o anjo Gabriel, se escreveu algum livro, nem sequer se sabe escrever. Não se lhe conhecem discursos. Disse que tem consigo milhares de fanáticos. Também eu o disse aqui, há 2 ou 3 anos, quando eles não passavam de 1000 ou 1000 e tantos. Se na última batalha é certo haverem morrido 900 deles, e o resto não se despega de tal apóstolo, é que algum vínculo moral e fortíssimo os prende até a morte. Que vínculo é esse? Vejam que, até nesse pequeno trecho, nós vamos tendo as marcas machadianas. Não é? Ele tem o humorismo, né? Quando ele diz a vocação de Maomé era conhecido, de Antônio Conselheiro, ignoramos se teve alguma entrevista com o anjo Gabriel. Fala dessa polarização. Veja, Machado é sempre muito arguto no captar, não é, uma tendência da sociedade brasileira. Nós hoje dizemos que a polarização é por conta das redes sociais, e é verdade, assim é no mundo todo.
mas ele aqui coloca esse crê ou morre, não é? Havia também ali uma polarização em relação à condenação do Antônio Conselheiro por uma série de razões que agora não é o caso tocar aqui. Como estes, foram muitos os temas de interesse político e sociocultural comentados por Machado de Assis, que, no entanto, só as reivindicações identitárias contemporâneas acabaram por evidenciar para um público mais amplo, a partir da verdadeira exegese com lente de aumento pelo qual passou a sua obra. Quanto à questão escravocrata e feminista, são hoje inúmeros os estudos sobre o tema. Para citar apenas um deles, o Machado Afrodescendente, de Eduardo de Assis Duarte, coletânea de textos machadianos sobre o posicionamento do escritor carioca sobre a escravidão e as relações interétnicas. Portanto, trabalhos sobre os chamados contos da escravidão, como Virgínios, que é de 1864, Mariana, 71, O Espelho, 82, O Caso da Vara, 99, e Pai contra a Mãe, 1906. Assim como inventários de todas as poesias, crônicas, romances, artigos foram realizados. Também se investigou a sua atuação no Ministério da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, na questão da delimitação de terras, em que, como diretor, mediou predominantemente em favor dos interesses dos pequenos agricultores. Em relação ao elemento feminino, no âmbito do patriarcalismo, de Helena Capitu e de Sofia Virgínia, começa-se já a compreender bem como Machado percebeu na mulher um elemento magistral para tratar da obliquidade das relações de força e de poder às quais as mulheres estavam submetidas, devendo buscar estratagemas sutis para se impor, principalmente quando inteligentes e já emancipadas interiormente. Externamente, a comédia burguesa era mantida. Não faltou, neste processo de conhecimento da obra machadiana, a reivindicação de uma leitura nacionalista apoiada no contexto, considerada mais produtiva do que outra mais universalista, apoiada em estratégias de geração de sentido que independem deste contexto. Ora, nenhum crítico fala fora do tempo e do espaço. Uma leitura internacional é, na verdade, uma interpretação da obra em outro contexto que não da sua produção. Ou melhor, em relação com esse contexto outro. Como muito bem afirmou Pascal Casanova, fortemente apoiado nos estudos de Pierre Bourdieu sobre a economia das trocas simbólicas na França, a partir do momento em que uma obra atravessa as fronteiras nacionais, os seus autores têm acesso a um universo hierarquizado, fundado sobre um princípio de desigualdade, no qual quem controla os movimentos do espaço literário acaba por controlar também o seu significado. Machado de Assis sofreu esta hierarquia no Brasil, assim como ainda a sofre no exterior, onde a sua obra é dificilmente catalogável, porque foge ao estereótipo de exotismo latino-americano. Assim como não se filia ao realismo-naturalismo francês oitocentista, em voga quando escreveu. No entanto, esta unicidade acaba por torná-lo moderno, porque ele pertence à literatura brasileira, mas dialoga com o cânone ocidental a partir de uma escolha pessoal pelo humorismo que desestabiliza os modelos em que se apoia num perene relativismo. Eu estou, assim, inicialmente colocando alguns elementos assim sobre a mesa, né, para depois partir para uma análise. Então, não se assustem com muitas informações e tudo, isso é necessário para nós chegarmos depois a alguns elementos que eu quero apresentar para vocês. Por outro lado, não teria Machado de Assis, ele mesmo, oferecido uma solução para essas questões a partir não só da sua enorme enciclopédia de leituras, como também através da própria experiência de homem afro-luso-descendente, ou, como diria W.E.B. Du Bois, com a sua dupla consciência de homem híbrido?
São essas as questões às quais tentarei dar alguma resposta hoje, partindo do próprio Machado de Assis. Então, vamos ver se eu consigo manobrar esse PowerPoint. Muito bem. Então, esses dois trechos que eu selecionei são muito citados, mas não há como ir adiante sem lembrar desses trechos. A indicação mais conhecida e citada de Machado é o texto publicado na revista Novo Mundo, em 1873, nos Estados Unidos, denominado Notícia da Atual Literatura Brasileira, Instinto de Nacionalidade. Machado de Assis inicia o estudo nestes termos. Quem examina a atual literatura brasileira reconhece-lhe logo, como primeiro traço, certo instinto de nacionalidade. Poesia, romance, todas as formas literárias do pensamento buscam vestir-se com as cores do país. E não há negar que semelhante preocupação é sintoma de vitalidade e abono de futuro. Estas mesmas palavras, pronunciadas há mais de 150 anos, poderiam ser repetidas no que se refere à literatura brasileira atual, que também se veste com todas as cores do país. E, como diria Machado hoje, tudo isso é símbolo de vitalidade e promete. Naturalmente, o contexto é outro, não podemos fazer analogias diretas, mas o mesmo sentimento de resgate comparece nos dois contextos. Acrescentava Machado, esta outra independência, porque nesse momento, nós estamos falando do século XIX, a grande questão e a grande missão do intelectual era a questão do nacionalismo, não é? Da afirmação de uma nação que tinha acabado de se tornar independente. Então, ele dizia, esta outra independência não tem 7 de setembro, nem Campo de Ipiranga. Não se fará num dia, mais pausadamente, para sair mais duradoura. Não será obra de uma geração, nem duas. Muitas trabalharão para ela até perfazê-la de todo. Agora vem um pedaço que me interessa mais. Mas, pois que isso vai ser impresso em terra americana e inglesa, perguntarei simplesmente se o Hamlet, o Otelo, o Júlio César, a Julieta e Romeu, Sique, tem alguma coisa com a história inglesa, nem com o território britânico, e se, entretanto, Shakespeare não é, além de um gênio universal, um poeta essencialmente inglês. Isso não é um erro do Machado. No século XIX se dizia Julieta e Romeu. E aqui ele coloca por terra o duelo nacional versus universal, chegando, 8 anos mais tarde, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, à síntese de todas as sínteses. A obra, em si mesma, é tudo. Se te agradar, fino leitor, pago-me da tarefa. Se te não agradar, pago-te com um piparote e adeus. Justamente num trabalho sobre o escritor carioca, ao desejar circunscrever, definir e entender melhor a sua poética, esta obra, que em si mesma é tudo, cheguei no final, quando o livro estava escrito, ao título Machado de Assis e o Cânone Ocidental, itinerários de leitura. Ou melhor, não era minha intenção, e nem sequer fazia parte de um projeto meu inicial, confrontar a obra machadiana com os diversos cânones literários como ponto de partida. O título foi, na verdade, fruto do resultado obtido, a síntese dos vários percursos seguidos, quando li a maioria dos livros que Machado leu, para entender melhor as diversas linhas do grande hipertexto que é a sua obra. Ao falar de cânone ocidental, não se nega a presença da cultura africana ou da oriental. Aliás, um dos temas discutidos por Machado de Assis nos jornais dizia respeito à imigração de trabalhadores asiáticos, especialmente da China e do Japão. Machado se interessa pela Guerra da Crimeia em 1853, nos jornais, mas chega a colocá-la no Dom Casmurro. Ele percebe já que a Crimeia tem a ver com essa divisão entre Oriente e Ocidente. Tudo isso ao lado da cultura popular brasileira, que é, no final, uma síntese de todas essas contribuições. Esta dimensão universal da sua produção é clara para mim e nada subtrai a leitura igualmente profunda que Machado realizou dos autores nacionais e dos clássicos da língua portuguesa, do mesmo modo que a sua língua literária, recheada de citações eruditas,
é igualmente temperada por deliciosos provérbios, expressões idiomáticas e pregões populares que captam a dimensão antropológica do brasileiro e do carioca em particular. Eis aqui, então, situados os dois temas, né? As questões identitárias e a dimensão universal dos textos machadianos. Quanto à literariedade dos textos, a minha tese é de que, quanto à herança dos clássicos de todas as épocas, sem excluir a sua grande atualização quanto aos temas científicos, linguísticos e filosóficos, Machado aclimata, adapta, reescreve, apropria-se de autores e de modelos e cria uma nova morfologia literária. No seu método de trabalho ruminante e antropovágico avant la lettre, tudo se torna um amálgama digno de um palimpsesto. Mas a historicidade, o sentimento íntimo, esta relação profunda de ordem filosófica, psicológica e sociológica com a realidade possível ou verossímil, como postulou Aristóteles ou Camões, autor muito citado por Machado, nos versos "Uma verdade que nas coisas anda, que mora no visível e invisível", faz de Machado de Assis um historiador das mentalidades coletivas, principalmente através do seu conhecimento e da sua sensibilidade. Repito, sobre a tradição popular brasileira. Então, como afinal se desvela a máquina crítica machadiana? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que Machado nos dá os elementos para nós entendermos bem como ele constrói o sentido da sua obra. Nós vamos falar de escravidão, mas antes eu estou querendo fazer um percurso com vocês. Por exemplo, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, os capítulos encadeados 71 e 72 são colocados ali como uma espécie de charada. Eu chamei isso de teoria do blefe, porque isso aparece em vários momentos da obra do Machado. Nós nos deparamos com determinada coisa que nós não entendemos, como se fosse um ponto cego, né? O senão do livro e o bibliômano, que eu vou ler com vocês um pedacinho, né? Digamos assim, esses dois textos, né, eles são como assim, um jogo de lógica, né, em que o jogador se articula prevendo, não é, o que o leitor, no caso, que seria o seu parceiro, vai responder àquilo que ele propõe. Então, diz o Machado: "Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer, e realmente expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, e traz certa contração cadavérica. Vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, e este livro e o meu estilo são como os ébrios, guinam à direita e à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem." Parafraseando, o autor-narrador pergunta se o seu estilo, que não é aquele direto e nutrido nem do romantismo nem do realismo-naturalismo, também é de passar, pois Machado não segue, como nós já dissemos, o narrador flaubertiano que se apagava a si mesmo, nem tampouco privilegia o inventário minucioso da realidade preconizada por Zola e demais naturalistas. Informa-nos que o seu estilo é lento e dá guinadas à esquerda e à direita, o que tecnicamente significa que ele constrói o sentido dos seus textos através de um jogo de espelhos em que imagens e questões epistemológicas se misturam, alcançando uma síntese de representação figural e dialética risonha que é necessário desvendar, piscando o olho para o bibliômano. Se vocês veem esse bibliômano, né, ele imagina como alguém que vai pegar a obra dele, vai, como eu estou um pouco fazendo aqui, né, examinar todas as palavras, ver o livro de trás para frente, de frente para trás. Mas ele faz uma espécie de uma brincadeira, não é, com essa figura que está
justamente que vai no futuro analisar a sua obra. Bom, eu vou avançar um pouco e logo dizer para vocês qual seria o outro elemento, não é, que Machado nos fornece para ler os seus textos. Esse outro elemento está no Esaú e Jacó, no capítulo 12 do Esaú e Jacó, que vocês sabem é um romance de 1904, né, penúltimo romance de Machado de Assis, em que ele diz o seguinte: eis aí, nesse capítulo 13, justamente a epígrafe do livro, se eu lhe quisesse pôr alguma, e não me ocorresse outra. Não é somente um meio de completar as pessoas da narração com as ideias que deixarem, mas ainda um par de lunetas para que o leitor do livro penetre o que for menos claro ou totalmente escuro. Portanto, tendo em mente as pistas que o próprio escritor nos ofereceu, o blefe e o par de lunetas, é interessante examinar como a escravidão é tratada segundo o processo que denominei de poética zigue-zague, uma espécie de vai e vem narrativo com cambalhota dialética, inclusive como pressuposto para entendermos melhor a consideração internacional. Então, agora vamos a esses capítulos. No capítulo 11 das Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Menino é o Pai do Homem, aparece uma cena de Brás Cubas menino, Brasinho, o menino diabo, e o escravo Prudêncio. Brás Cubas já nos contara do seu nascimento, de como o pai idealizara para ele um grande futuro, casamento, carreira de sucesso, um ministério. Afinal, ele era um Cubas. Vamos ler. Desde os 5 anos, merecera eu a alcunha de menino diabo, e verdadeiramente não era outra coisa. Fui dos mais malignos do meu tempo, arguto, indiscreto, traquinas e voluntarioso. Por exemplo, um dia quebrei a cabeça de uma escrava, porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo. E, não contente com o malefício, deitei um punhado de cinza ao tacho. E, não satisfeito da travessura, fui dizer à minha mãe que a escrava é que estragara o doce por pirraça. E eu tinha apenas 6 anos. Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias. Punha as mãos no chão, recebia um cordel nos queixos, à guisa de freio. Eu trepava-lhe ao dorso com uma varinha na mão, fustigava-o, dava 1000 voltas a um e outro lado e ele obedecia, algumas vezes gemendo. Mas obedecia sem dizer palavra, ou, quando muito, um anhonhô. Ao que eu respondia, cala a boca, besta. Então, vocês vejam que aquela é uma foto de época, né? Uma foto que circulava nos álbuns de família do século passado. O título desse capítulo, Menino é o Pai do Homem, é retirado de uma poesia, não é? De William Wordsworth, que é o grande iniciador do romantismo, não só em inglês. Portanto, já aqui vocês têm uma capacidade do Machado, que é essa capacidade plástica. Não é? Nós vemos, digamos assim, num flash, essa questão da escravidão, não é? A questão da relação que ele faz com uma versão universal, quer dizer, assim, da maldade, não é? Quer dizer, o menino é o pai do homem, isso é alguma coisa que existe num determinado período da vida e que depois vai se multiplicar. Isso é um pouco, digamos assim, a maneira, não é, de organizar esse local, esse universal do Machado de Assis. Muito bem, passados 57 capítulos, quando o leitor provavelmente já se esqueceu desse capítulo 11, deparamos com o capítulo 58, o Vergalho, o chicote, não é? Em que 2 escravos são apresentados através de um diálogo que serve para o traçado da cena célebre em que o escravo recém-liberto reproduz os castigos que sofreram do seu amo. O escravo é configurado a partir de sua fala, repetindo as mesmas expressões que ouvira quando moleque da família Cubas.
O efeito de ironia obtém-se pela inserção do pequeno diálogo num daqueles capítulos digressivos em relação à trama, prolongando a conversa do narrador com o leitor. De fato, o capítulo encerra-se com um comentário que o chama em causa. Vejam as sutilezas do Maroto. Eu não vou ler tudo, porque senão tomaria muito tempo, mas esse é um capítulo muito conhecido, é um capítulo muito curto, de 30 linhas, e ele vale como um tratado antropológico da escravidão, porque nós temos esse escravo, não é? O Prudêncio, que era aquele escravo de quando o Brás era Brasinho, né? Era um menino diabo pequeno, ele agora já está liberto, né? Ele é um ex-escravo, e ele, então, compra um escravo e trata o seu escravo da mesma maneira que ele era tratado na casa dos Cubas. E isso mostra a reprodução, não é? Dessa situação da escravidão, da qual nós não vamos nos livrar tão cedo. E isso Machado já tinha entendido, né? Essa escravidão está dentro de nós, inclusive. Além disso, não é? Ele escreve outros 2 capítulos encadeados, e ele diz o seguinte, no capítulo Um Grão de Sandice, que termina com uma outra exortação: deixemos os Romualdos e Prudêncios. O narrador, na verdade, não os deixa de lado, já que o próximo capítulo, Dona Plácida, nome da infeliz alcoviteira de Brás Cubas e Virgília, permanecerá no âmbito anterior dos mesmos personagens humildes, permitindo ao narrador aprofundar, como já fizera com a história de Eugênia, a Flor da Moita, o tema da vilania humana em contexto brasileiro. Esse é um outro capítulo também importante, em que o Brás Cubas se apaixona por uma moça que é filha, digamos assim, de uma relação não oficial, daí essa alcunha de A Flor da Moita, e ela é ligeiramente manca, né? E ele, sendo um Cubas, não poderia se casar com a moça. E ali há um episódio de uma borboleta preta, que vai posar no retrato do pai, esse pai que quer que ele faça uma grande carreira, e ele, então, enxota, mata essa borboleta e diz, afinal de contas, por que não era azul? Se era bela, podia ser azul. Por que preta? Podia ser azul. Mas, se fosse azul, também eu ia pegar de um alfinete e espetá-la e colocá-la num quadro. De modo que a Eugênia estava condenada de qualquer maneira, porque era uma moça pobre e manca, embora fosse de alta dignidade, inteligente e graciosa. Portanto, nesse Um Grão de Sandice, se insinua-se que, em tal sistema escravagista e injusto, o comportamento do Prudêncio só poderia ser considerado como fruto de um mecanismo doentio, esquizofrênico, que levava à alienação do ex-escravo quanto à situação escravagista, ao ponto de querer reproduzi-la no escravo que comprou, tão logo foi alforriado, para humilhá-lo com os mesmos vexames físicos e morais que sofrera. Talvez com receio de que o seu magistral capítulo, o Vergalho, não fosse bem compreendido, junta outro na dialética irônica dos capítulos encadeados, que estamos comentando aqui. O caso do Romualdo, que acreditava ser o potente e rico conquistador tártaro. Dizia ele, eu sou o ilustre Tamerlão. Outrora fui Romualdo, mas adoeci e tomei tanto tártaro, que fiquei tártaro e até rei dos tártaros. Vocês vejam que isso é um pouco um absurdo, né? Ele continua, o tártaro tem a virtude de fazer tártaros. Portanto, é um nonsense, né? Um capítulo que ele coloca ali que denuncia que qualquer conclusão não estaria à altura do drama da escravidão descrito com distanciamento estratégico. Este tema da esquizofrenia social, motivado pelo desejo de progresso em concomitância com as estruturas escravocratas e patriarcais, está também no episódio do enforcamento de um preto no capítulo 47 do Quincas Borba, em que o pé direito de Rubião descreveu uma curva na direção exterior, obedecendo a um sentimento de regresso, mas o esquerdo, tomado de sentimento contrário, deixou-se estar.
Se voltarmos aos capítulos iniciais do romance, então, olha, nós fomos até o capítulo 57, 58, 59. Partimos do 11, houve uma longa parte do livro, não é? Vamos voltar agora ao capítulo que se segue aquele, o menino é o pai do homem, vocês estão lembrados, não é? Então, o capítulo que se segue aquele se chama Um Episódio de 1814. Um episódio de 1814. E esse episódio de 1814, que é o capítulo 12 do Memórias Póstumas de Brás Cubas, vamos verificar que temos uma informação histórica muito importante referida à escravidão no Brasil. Ela será dada com grande descrição num jantar no âmbito fechado da casa. Diz, então, esse convidado, na casa do Brás Cubas, não é? Da família Cubas, que está dando lá um jantar também muito cheio de significado, que eu não vou comentar aqui. Um sujeito ao pé de mim dava a outro notícia recente dos negros novos que estavam a vir, segundo cartas que recebera de Luanda. Uma carta em que o sobrinho lhe dizia ter já negociado cerca de 40 cabeças e outra carta em que trazia justamente na algibeira, mas não as podia ler naquela ocasião. O que afiançava é que podíamos contar só nessa viagem uns 120 negros, pelo menos. Ora, o ano de 1814 foi muito importante do ponto de vista da escravidão. A Inglaterra patrocinava uma forte ação contra o tráfico negreiro no Brasil, como forma de melhor negociar o açúcar produzido pelas suas colônias. Justamente em 1814, esta política se manifesta no Congresso de Viena quanto à abolição do tráfico dos escravos. Do ponto de vista brasileiro, o ano é importante também porque representa o clímax da rebelião escrava na Bahia e no recôncavo baiano em particular. Neste ciclo, 1814 foi um ano de fortes tensões. Em fevereiro, um levante alçá, iniciado nas armações baleeiras ao norte de Salvador, com mais de 200 escravos, terminou em um combate cujo resultado foi o de 58 mortos pelo lado rebelde e 14 pelo lado da repressão, com 4 condenados à morte e 23 deportados para colônias penais em Benguela. Em março, um episódio de menor magnitude, mas não menos sério, ocorreu na zona dos engenhos de Iguape, quando um projeto de levante de diferentes propriedades foi rapidamente debelado. Finalmente, em fins de maio, as autoridades tomaram ciência de um amplo levante que fora programado para eclodir em junho. Mediante cuidadosas investigações, lograram reprimi-lo antes que os rebeldes partissem para o confronto. A informação histórica que estamos discutindo é fornecida ao leitor num típico cronótipo machadiano, um jantar na casa do pai de Brás Cubas. Como pode ser lido e recebido este episódio por um leitor estrangeiro? Leitor estrangeiro que lê esse episódio de 1814. Provavelmente, ele desconhecerá toda a questão histórica em torno dos eventos de 1814, mas o sentido do capítulo será muito bem compreendido. Por outro lado, um leitor brasileiro também pode desconhecer toda essa informação histórica, mas não alcançará, e agora nós vamos fazer um salto, vamos ao Esaú e Jacó, né, de 1904, e vamos ver que o Machado coloca no Esaú e Jacó uma epígrafe de Dante, né, que seria o verso 7 do canto 5º do Inferno de Dante. Dico que quando l'anima malnata... Então, imaginemos o seguinte, mesmo que o leitor leia Dante e consulte uma boa tradução, ele terá como ideia geral que Machado, com a figura de Minós, porque nesse canto 5, nesse verso 7 do canto 5 do Inferno, parece um minotauro, né, na porta, que julga os pecadores e lança esses pecadores, de acordo com as voltas da sua cauda, o minotauro, né,
monstro, ele vai lançando os pecadores para os diversos círculos do inferno, não é? E, portanto, numa leitura, digamos assim, mais histórica desse romance, se julga que Machado está fazendo uma grande crítica a essa república que está nascendo, inclusive a esses insípidos, que o conselheiro Aires sempre diz, né? Que essa senhora convida esses insípidos, esses personagens sem interesse, e o romance é todo um blá, 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 um blá, 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 uma conversa assim, entre os personagens, que aparentemente não tem muito sentido. Só um bom conhecedor de Dante e da obra do próprio Machado poderá ligar vários elementos e se surpreender com o que ele faz. Na verdade, Machado tinha na sua biblioteca a História da Literatura Italiana de De Santis, edição de 1890, quarta edição, considerada por René Wellick la più bella storia della letteratura mai escrita, quer dizer, a mais bela história da literatura jamais escrita. De Santis era um bom leitor de Hegel, que também estava na biblioteca de Machado de Assis, em vários volumes em tradução francesa. O mesmo Hegel, que será a base dos trabalhos de Erich Auerbach, no seu famoso estudo Dante como poeta del mundo terreno. É surpreendente perceber como Machado compreendeu o desdobramento de Dante como poeta e juiz, assim como vai unir essa ideia da alma danada com toda a questão do destino, o destino da República, contrabalançada pela figura da cabocla do Morro do Castelo. Quer dizer, é extremamente interessante. Eu tive assim, um insight quando eu li recentemente um artigo de um grande dantista, né? Um grande filólogo, e quando ele disse que esse texto do Auerbach, né, Dante como poeta do mundo terreno, era baseado em De Santis e em Hegel. Aliás, De Santis partia da leitura de Hegel sobre a Divina Comédia. Eu disse assim, deixa eu ver a biblioteca do Machado, se esses livros estão lá. Eles estão lá. Quer dizer, é incrível, né? E tendo lido os dois, o Machado tinha chave para chegar à mesma conclusão que essas pessoas estão chegando hoje. Quer dizer, Auerbach é Auerbach, já tinha chegado antes, mas, quer dizer, esse estudo todo está ocorrendo agora. Bom, essa cabocla do Morro do Castelo é uma figura muito interessante, porque ela aparece de saia branca, com uma flor de arruda na orelha, e o pai dessa cabocla toca lá uma toada do Nordeste, que é assim: menina da saia branca, saltadeira de riacho, trepa nesse coqueiro, bota-me os cocos abaixo. Quebra coco sinhá lá no cocá. Se te der na cabeça, há de rachar. Muito hei de me rir, muito hei de gostar. Lelê cocô naiá. Vejam bem, em todas as boas edições do Machado, esse cocô não está com acento circunflexo. Se coloca coco, porque ele está falando do coqueiro, né? Mas não, é cocô mesmo na edição, no manuscrito, né? É cocô, porque essa canção é extremamente desacralizante. Ela faz um contraponto com as senhoras da alta burguesia de Botafogo que sobem o Morro do Castelo para falar com a cabocla. Esse Morro do Castelo, que não existe mais, mas existe o ponto, né? Nós temos ali o ponto de ônibus, Castelo. Ele era o marco da cidade do Rio de Janeiro, surgiu ali. Ele tem uma simbologia enorme, além de ser um morro. E o morro, a montanha, está na base de vários mitos e religiões. Não é? A montanha, os 7 mandamentos, os 10 mandamentos. E, portanto, ele une esse epígrafe, toda a mensagem, né? Porque depois ele vai falar de outras coisas, esse primeiro capítulo, coisas sobre obras clássicas, não é? Com essa cabocla de saia branca, que se chama Bárbara, né? Vocês sabem, Santa Bárbara é uma santa guerreira, inclusive, né? E essa voz da cabocla, ela ecoa em todo o romance. Ela tem uma força incrível, porque ela ecoa em todo o romance.
Eu me lembrei também de uma... Eu fui ver também essa questão da saia branca, se isso fazia parte do repertório popular. Sim, nós temos inúmeras canções com meninas da saia branca. Uma que é muito conhecida da música popular brasileira é Samarina, né, que foi gravada pelo Simonal, pela Ivete Sangalo e a Leila Pinheiro. Descendo a rua da ladeira, só quem viu é quem pode lembrar. Né? Então, essa imagem, né, é muito forte, poderíamos falar muito disso, mas não é o caso. Vamos voltar aqui à nossa questão. Portanto, Machado denuncia a alienação do escravo de acordo com uma interpretação marxista desenvolvida no Brasil no século XX por historiadores como Florestan Fernandes, Ottaviani, Emília Viotti da Costa e Fernando Henrique Cardoso, grupo da chamada Escola Paulista de Sociologia. Vejam apenas esse outro flash aqui, que é quando a mulher do Santos, ele é um capitalista, é um dos personagens, né, principais do romance, ele se torna barão e dá, então, a notícia para a mulher. Né? Quando essa notícia é dada, os escravos, então, também comemoram, né? E um deles diz, "Inhã baronesa", exclamavam saltando, e João puxava Maria, batendo castanhola com os dedos. "Gente, quem é essa crioula?" "Sou escrava de Inhã baronesa", eles contentes com o fato dela ser uma baronesa. Portanto, isso seria a tese, não é, da alienação dos escravos, que não poderiam desempenhar um papel decisivo no processo de desagregação do escravismo como postulado pela essa escola. Não é? Mas o Machado, a partir de 1870, começa a colocar elementos na sua obra de, digamos assim, não digo de revolta, né, mas de um movimento desses escravos. Né? É como se ele nos dissesse que as relações históricas são construídas por homens e mulheres num movimento constante, numa rede tecida através de lutas, conflitos, resistência e acomodações cheias de ambiguidade. É exemplo magnífico dessa forma de combate a cena em que os escravos abandonam uma fazenda. Esse é um dos melhores contos, mais interessantes de Machado de Assis, e um sujeito tem uma farda de alferes, né? Um belo dia ele se olha no espelho sem a farda e não se vê. Ele só se vê quando coloca a farda. E, nesse conto, os escravos fogem, depois de terem dito que ele era bonito, que ele ia se casar com uma moça muito bonita, ele ia se tornar general, essa coisa toda, eles fogem e deixam ele lá abandonado nessa fazenda que a tia Marcolina tinha saído, e ele fica lá sozinho, sem a sua figura, sem a sua imagem. Bom, isso aqui, obviamente, não é o caso de nós aprofundarmos, mas é um exemplo fabuloso da relação escravo-senhor escravo de Hegel. É também uma outra alegoria de Schopenhauer, a alegoria dos ouriços que se aproximam, né, para se esquentar, mas eles têm espinhos. Né? E Schopenhauer era muito lido pelo Machado, de modo que todas essas coisas estão presentes na obra do Machado quando se menos espera. Não é? E há um outro elemento também, que é quando os escravos foram alforreados antes da Lei Áurea, que era uma forma, não é, dos senhores manterem os escravos pagando pouquíssimo. Diz o Barão de Santa Pia, no Memorial de Ares, que é o último romance do Machado: "Estou certo que poucos deles deixarão a fazenda. A maior parte ficará comigo, ganhando o salário que lhes vou marcar, e alguns até sem nada, pelo gosto de morrer onde nasceram." Então, vejam que o Machado, ele não só fala profundamente dessa situação complexa que é a escravidão, quanto fala de acordo com duas perspectivas históricas, não é? Uma perspectiva marxista mais cerrada, no fato social explícito, e uma perspectiva mais de escola
do imaginário, que hoje em dia está lendo a obra do Machado também, falando dessas relações mais complexas, né, do papel dos escravos, no sentido do movimento da abolição. Não é? Então, eu acho que, diante disso que eu falei para vocês, eu acho que vocês podem entender como é complexo traduzir e receber um autor como esse no exterior. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês da recepção do Machado na Itália. Eu não posso falar de tudo, não é? Não haveria tempo. Mas o que eu posso dizer, o que acontece na Itália, acontece no resto da Europa, Portugal incluído. Não é? Com exceção, agora, um pouco dos Estados Unidos. Então, Machado de Assis, só muito recentemente, ele começou a ser conhecido na Itália, fora do círculo dos luso-brasileiros. Não é? Ele também, enquanto vivo, não conseguiu ver uma obra sua traduzida, embora a projeção internacional do Machado deva muito à língua italiana, porque, em 1914, foi traduzido Dom Casmurro por Picarolo, em São Paulo, em 1914. Traduzido para italiano. Depois, nós temos um boom da literatura latino-americana, em 1970, que privilegiou muito autores como Jorge Amado, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, os primeiros beneficiados pelo fascínio do chamado realismo fantástico, e a última pelos estudos de gênero, que a colocaram como representante privilegiado do universo feminino. No entanto, a obra, digamos assim, a quadrilogia, né, os romances, digamos assim, da segunda fase, todos, né, de Memórias Póstumas de Brás Cubas até Memorial de Ares, estão traduzidos. Esaú Jacó, muito recentemente, Memorial de Ares, uma tradução única, muito velha. Eu estou traduzindo de novo Memorial de Ares, com uma ex-aluna minha e minha tradutora também, com a qual eu trabalho. Nós estamos traduzindo o Memorial de Ares. E eu queria mostrar para vocês muito rapidamente essa situação. Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas teria, não é, pelo gráfico ali, 7 traduções, mas, na verdade, a de Laura Marchiori, que foi uma ótima tradutora dos anos 50 e 60, era tradutora também do Essa de Queiroz, essa sua tradução de 58 foi reproposta em 1991, quando saiu o famoso artigo de Susan Sontag, não é, sobre o Machado de Assis, vocês estão lembrados, não é? Então, essa tradução é reproposta, mas a tradução é velha, quer dizer, os nomes ainda estão em italiano, coisa que não se usa mais. É digno de nota essa tradução de 2005, Marcella mi amor per 15 mesi, 11 scudi, niente di meno, que procura modernizar o Memórias Póstumas de Brás Cubas e comete inúmeras atrocidades. Eu só vou mostrar 2 pelo tempo, não é? Nós vemos que na tradução de 1928, que é a primeira que sai na Itália, de Memórias Póstumas de Brás Cubas, o tradutor traduz mucama como balha. Balha é a mulher que amamenta. Né? Olha, já é uma tradução, né, complicada, porque toda a mucama, nós dizemos, é uma palavra marcada culturalmente. Né? A escrava graciosa, que era escolhida para ficar dentro de casa. E moleques, ele traduz por monelli, que quer dizer assim, uma espécie de malandro. E tudo bem, pode passar. Mas a nossa tradutora de 2005 traduz mucama como tata, que aqui quer dizer tia. Tia, como se ela fosse uma babysitter, entende? Uma tia. Quer dizer, é o fim. Ela acabou com toda a historicidade do texto do Machado. Moleques, ela traduz como diabos. Não sei onde que ela foi arranjar isso, né? Ela traduz como diabos. No que diz respeito ao Quincas Borba, a coisa também não está melhor, porque em 2012 há uma tradução, logo depois de 2009, em que a tradutora traduz numa coleção de animais, se chama Arcane, cães, né? Então, ela consegue traduzir e volta à tradução de 82 anos atrás
e chama o Quincas Borba de Joaquim Borba, Joaquino, né? Joaquim Borba. Mas, um outro exemplo de Dom Casmurro, nós vamos ter uma situação antipática aqui também. A tradução de 1997, de Gianluca Manzileia Nachbin, é a cópia da tradução da Laura Marchiori, essa grande tradutora dos anos 60, que eu lhes disse que traduziu também o Essa de Queiroz. Eles fazem assim um cópia e cola. E, em alguns momentos, mudam alguma coisa. Então, por exemplo, a Marchiori diz, no último ato me demonstrou que non io, ma Capitu doveva morire. E ela coloca Capitu com acento agudo, porque se ela não colocasse esse acento agudo, o italiano leria como Capito, porque esse nome não é um nome, é um apelido, né? Capitolina. Então, eles corrigem, errando, né? Tira o acento da Capitu, que se torna Capito, em italiano. Corrigem, porque o Machado diz que as palavras eram amorosas, então a tradutora tinha colocado afetuosa, eles colocam amorose, que é um lusismo. Em italiano seria melhor amorevole. Quer dizer, então, se vocês prestarem atenção e abrirem o livro, todo o texto vai ser essa situação. Estou terminando. Eu queria só mostrar um outro caso, que é da tradução da palavra agregado, estou terminando, em que nenhum dos tradutores acerta, um traduz por familiar, o outro por família, o outro por parasita. A própria Marchiori, que é ótima, interpreta e considera o José Dias um parasita, não é? Um de casa, mas o agregado já foi discutido pelo Roberto Schwartz, já houve uma ampla discussão do valor sociológico. E há uma outra curiosidade sobre o Casmurro, que o Bentinho diz, não vá ao dicionário, Casmurro não está no sentido que eu coloquei lá. E o tradutor, como vai ao dicionário, ele vai ao dicionário e descobre essa mentira do Dom Casmurro, que é uma mentira muito importante, porque depois vai mudar o ponto de vista, né, de como nós consideramos a obra do Machado de Assis. Portanto, duas palavras de conclusão que eu quero dizer, que eu espero que tenha ficado claro, é que não é uma falta da obra do Machado ela não alcançar um sucesso que ela merece, não é? É a falta dos leitores. Quer dizer, o maior culpado, não é? O maior defeito deste livro és tu, leitor. Isso nós também temos que dizer no exterior. Quer dizer, o sistema, não é, que acolhe não está à altura de receber um autor como Machado de Assis. Na Itália, os grandes catedráticos não escreveram uma única linha sobre Machado de Assis. Quer dizer, não há uma linha, ele não é exótico suficientemente para ser considerado. Não é? Isso é uma coisa grave que nós temos que denunciar. Espero que as perguntas que essa de Queiroz fez no século XIX tenham sido, em grande parte, respondidas hoje. Muito obrigada. Então, agradecemos à professora Sônia Neto Salomão por essa visão panorâmica, né, de questões sempre prementes e polêmicas na obra de Machado de Assis, e lembrando e convidando a todos para a próxima quinta-feira ouvirmos aqui a professora Ângela Maria Dias, com duas faces da mesma moeda, o sexo e o sonho na obra de Aloysio Azevedo. Muito obrigado a todos. Está encerrada a sessão.